Olá, eu sou Oswaldo Quartim e vamos conversar hoje aqui na nossa Rádio MP com o promotor de justiça, o Dr. Luciano Badini, coordenador do Compor, Núcleo de Incentivo Permanente à Autocomposição. Tudo bem, doutor Luciano? Tudo bem, Oswaldo. Bom falar com vocês. Igualmente, o prazer é nosso. Doutor, por favor, vamos começar do princípio, vai. O que é o Compor e qual que é o seu propósito principal? O Compor é o Centro de Autocomposição e Segurança Jurídica do Ministério Público. Ele é um órgão permanente do Ministério Público de Minas, com a finalidade de celebrar acordos, autocomposições, usando técnicas de mediação, de conciliação, justiça restaurativa, para viabilizar a realização de acordos em questões de interesse coletivo. Qual que é a diferença do Compor em relação aos processos judiciais tradicionais? É uma diferença bastante sensível, Oswaldo. Na verdade, o Compor ele é integrado por 3 promotores de justiça, vinculado ao gabinete do Procurador-Geral, coordenado pelo nosso Procurador-Geral Adjunto institucional, e nós somos 3 promotores com uma atribuição exclusiva em fazer a composição de conflitos entre o próprio Ministério Público e uma outra parte. Pode ser uma empresa, pode ser o Estado, pode ser uma pessoa física, mas os interesses são basicamente coletivos. E o grande diferencial é que esses 3 promotores, que somos eu, a colega Daniela Arlé e o colega Jairo Moreira, nós somos mediadores de conflito. Então, nós mediamos o conflito entre o próprio Ministério Público e a outra parte. Esse é o grande diferencial, usando técnicas de negociação, técnicas de autocomposição e buscando a composição desses conflitos em reuniões de mediação. Isso é absolutamente inovador no Ministério Público do Brasil. Muito interessante esse trabalho. E quais tipos de conflitos, doutor, e disputas podem ser resolvidas por meio do Compor? Basicamente, conflitos de ordem coletiva, conflitos difusos. O Compor atua ou por solicitação do promotor ou procurador natural, promotora ou procuradora de justiça natural. Então, naturalmente, esse é o primeiro foco do Compor, quando há uma demanda de um órgão de execução do Ministério Público, ou, eventualmente, quando você tem uma demanda de uma empresa, do município, do Estado, quiçá até da própria União. Então, nós fazemos, nesses casos em que é uma demanda externa, o Compor faz uma prévia consulta ao promotor ou promotora natural, procurador ou procuradora natural, para verificar se há um interesse na intervenção do Compor como órgão de mediação de conflitos. Então, o Compor atua como um facilitador do diálogo entre as partes, Ministério Público parte e a outra parte do conflito. E até chegar no Compor, talvez passa por alguma disputa judicial antes. Explica um pouquinho isso, por favor. Como que chega no Compor? E aí já talvez emendando, quais são os benefícios de usar o Compor para resolver essas disputas em comparação com o sistema tradicional? Eu acho que nós estamos num sistema, Oswaldo, que é um sistema multiportas. Nós reconhecemos, e evidentemente há de se reconhecer, o trabalho singular do Poder Judiciário, que é a porta de entrada de grande parte dos conflitos. O Compor e a mediação de conflitos é uma alternativa à justiça tradicional, ela não vai substituir a justiça tradicional. Mas num cenário que nós temos hoje no país, de um número significativo de processos, no país, evidentemente, toda a forma de resolução de conflitos, notadamente os conflitos complexos, os conflitos coletivos, os conflitos difusos, os conflitos que há anos aguardam uma decisão, me parece que é uma porta de entrada que não pode ser desprezada pelo Ministério Público e pelas partes. Então, o que nós temos feito atualmente é, basicamente, seja na seara inquisitorial, vamos supor, haja um inquérito civil, o promotor solicita, a promotora solicita e o Compor uma mediação ainda antes da propositura da ação. Isso pode ser feito? Pode ser feito. Se nós tivermos uma ação judicial em curso, até com uma tutela de urgência, uma liminar concedida, as partes podem buscar uma composição fora do processo judicial. O Compor pode fazer isso? Pode fazer isso, desde que se trate de um interesse coletivo, um interesse difuso. Esse é o nosso corte, o interesse difuso, o interesse coletivo, e que haja um interesse, que haja a chancela, a adequação, a concordância do órgão de execução, do promotor, promotora natural, com a intervenção do Compor como um órgão de mediação. De quem parte essa iniciativa?
das partes, do promotor, do juiz? Olha, hoje, quando o Compor iniciou há cerca de 2 anos, nós tivemos basicamente uma demanda muito grande por parte de terceiros. Então, empresas, município, Estado demandaram muito do Compor, só que atualmente a maior demanda que o Compor recebe é dos seus próprios promotores, promotoras, procuradores e procuradoras. Aumentou significativamente a demanda dos próprios órgãos de execução. Eles perceberam que um Compor é um instrumento eficiente que deve ser utilizado, até porque é disponibilizado para eles, promotores e promotoras naturais do caso, para solucionar conflitos que eventualmente estão há anos em curso. Nós temos conflitos que foram solucionados essa semana, por exemplo, nós tínhamos conflitos que estavam há 20 anos aguardando uma decisão judicial. Tivemos um outro caso que aguardava há 11 anos uma decisão judicial. Tivemos casos de retomada de construção de hospitais regionais, que era uma questão sensível para a população que depende desses equipamentos. Então, há um rosário de matérias que têm sido submetidas ao Compor, mas houve uma mudança bem interessante. Há um equilíbrio, mas hoje nós temos um maior número de promotores e promotoras do que da própria sociedade civil que demanda a intervenção desse órgão de mediação. E o cidadão comum, eventualmente, ele pode pedir, se ele vê alguma brecha, alguma situação na cidade dele, na comunidade, ou mesmo ele estando envolvido, ele pode pedir a atuação do Compor? Como que funciona isso? Ele pode, através do portal do Compor, através do nosso e-mail, né, que é o compor@mpmg.mp.br, o cidadão comum ele pode encaminhar essa demanda. O que vai ocorrer ao ser recebida essa demanda pelo Compor é que, previamente, como já ressaltei, né, nós faremos a consulta ao promotor natural. O Compor ele não substitui o promotor natural. O Compor não julga, o Compor não decide. O Compor é um órgão essencialmente de mediação de conflitos. E a mediação de conflitos ele pressupõe que haja o resgate do diálogo possível e a construção do consenso também possível, né? Então, é esse o nosso papel, de resgate do diálogo, da utilização de um processo de mediação e da viabilização do diálogo com a construção do consenso que seja possível. Então, quando o cidadão comum percebe, olha, eu tenho uma questão na minha cidade que eu gostaria da intervenção do Compor, ele pode encaminhar essa demanda. Nós vamos consultar o promotor ou a promotora natural, ouvir dele se há, por exemplo, interesse na intervenção do Compor, eventualmente ele pode ter um inquérito civil e ser alertado por aquele cidadão que o Compor é um caminho para a construção ou edificação desse acordo que seja possível e benéfico à comunidade como um todo. Então, as portas do Compor estão abertas. Nós temos o nosso procedimento de admissibilidade dos pedidos que são endereçados ao Compor, porque, sabe, Oswaldo, nós sabemos, eu sou promotor da família em Belo Horizonte, tenho 30 anos de Ministério Público. Acho que as lides de família, os conflitos de família são absolutamente sensíveis. E saiba, são os conflitos talvez mais difíceis de serem solucionados através da mediação, da conciliação, porque são litígios que envolvem sentimento. E quando há um envolvimento de sentimento, nós temos a dificuldade da solução. Às vezes a solução mais clara nem sempre é a solução possível. Mas, enfim, mesmo nesse contexto, e sendo um promotor da família e sensível às questões de família, por exemplo, o divórcio de partes, um pedido de divórcio ele não é submetido e o Compor não vai fazer a mediação desse conflito. Por quê? Porque foi o corte que foi feito, os interesses têm que ser coletivos e difusos. Temos uma estrutura fantástica, mas se nós formos absorver todos os divórcios complexos que nós temos no nosso Estado, evidentemente, o Compor não conseguiria honrar a sua missão e nós teríamos uma frustração geral para o cidadão e para a própria instituição. Perfeito. E algum custo associado ao trabalho do Compor, doutor? Nenhum custo. Todo o trabalho do Compor é um trabalho gratuito, com resultados que têm sido muito significativos. Eu tenho até viajado o Estado, juntamente ao Procurador-Geral e aos outros colegas aqui do Compor, Jairo, Daniel Alé, e nós temos percebido um interesse muito grande pelo Compor. Eu acho que o Compor foi uma criação do Procurador-Geral, uma ideia do nosso Procurador-Geral, Dr. Jarbas Soares Júnior. Ele imaginou a necessidade de nós tivéssemos um órgão de mediação e que nós pudéssemos conduzir o diálogo. Nós vivemos num país de muito conflito. Acho que a sociedade como todo mundo é um mundo marcado pelo conflito e pelo litígio. E quando você tem um órgão como o Compor, que busca essencialmente resgatar diálogo entre as partes,
Isso é um sopro de novidade e que tem tido um resultado significativo. As partes, às vezes, vêm para o conflito, o Ministério Público parte, a outra parte, Oswaldo, absolutamente céticas, às vezes, na possibilidade da construção de um acordo. Vem para o compor porque já não há outra alternativa. O tempo da audiência não é o tempo da construção de um consenso possível, muitas vezes. Uma audiência dura meia hora, uma audiência dura uma hora. O compor tem reuniões de mediação. Podemos ter uma, duas, três. Acabei de sair de uma reunião agora, era a terceira reunião de mediação, temos a quarta marcada, mas com um acordo 80% formalizado. Então, no compor, nós não julgamos, nós não decidimos. O compor, ele preza a confidencialidade, estimula a boa-fé das partes. Nenhuma cláusula que foi discutida numa reunião ela é escrita, salvo que for consensuado entre as partes. Então, é uma mudança muito grande. Eu estou acostumado a fazer audiência, fazer audiências todos os dias praticamente, mas não é uma audiência, não é disso que se trata o concurso, não é uma audiência normal, é um processo de mediação que é conduzido. O processo de mediação ele tem as regras. As partes, ao entrarem nessa sessão de mediação, ou nessa reunião de mediação, como nós preferimos, as partes elas têm que anuir as regras da mediação. E as regras da mediação no processo judicial, só para aqueles que nos ouvem possam entender, no processo judicial, as partes tentam, numa audiência judicial, as partes zelam pela fala. As partes querem expor as suas pretensões e as suas angústias, especialmente na área de família. Na mediação de conflitos, no compor, as partes zelam pela oitiva. É mais importante ouvir do que falar na mediação. E no processo judicial é necessário falar. No processo de mediação é imperativo ouvir. Esse foi o Dr. Luciano Badini, promotor de justiça do Estado de Minas Gerais, coordenador do Compor. Dr. Luciano, muito obrigado pelo bom papo, pela boa conversa e pelos esclarecimentos, viu? Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês aí.